E o presidente Alessandro Barcelos, que hoje deu uma entrevista muito importante para o Bola nas Costas e confirmou muitas situações, falou sobre contratações, falou sobre o Thiago Maia, falou sobre um retorno do Tyson, falou sobre busca de goleiro, falou sobre valores das contratações que o Inter fez e como que o Inter está usando os valores da Liga Forte de futebol. Eu quero te trazer um panorama geral, alguns pontos importantes que ele falou dessa entrevista, também para falar sobre Thiago Maia, que está muito próximo de ser novo reforço do Inter, e também sobre um goleiro que o Inter analisa que possa voltar para o Internacional depois dessa situação envolvendo o Rocher e também o goleiro Ivan. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional no vídeo de hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar conversando aqui com vocês sobre a entrevista que o presidente Alessandro Barcelos concedeu para o Bola nas Costas. E dentro dessa entrevista coletiva, entre aspas, coletiva, porque tinha diversas pessoas perguntando, ele confirmou diversas coisas, deu diversas informações e diversos bastidores. Eu quero trazer aqui alguns pontos importantes que o presidente Alessandro Barcelos falou no dia de hoje. A primeira situação é que ele confirmou que o Inter negociou e esteve muito próximo da contratação do Jean Lucas e do Everton Ribeiro. Mas em função dos valores terem passado do limite que o clube queria, e a proposta que o Bahia fez ao Santos e ao próprio Everton Ribeiro foram muito maiores do que o Inter conseguia competir. Mas o presidente Alessandro Barcelos também destacou que ambos os jogadores tinham vontade de vir para o Internacional, mas foram seduzidos pelos valores que foram propostos para a equipe do Bahia. No caso específico do Jean Lucas, ele inclusive tentou forçar uma vinda para o Internacional, alegando que não queria ir para a equipe do Bahia, por exemplo. Mas mesmo assim, ele acabou sendo convencido por parte do Santos, que estava vendendo o jogador naquele momento. Outra situação que o presidente Alessandro Barcelos também confirmou é que todas as contratações que o Inter fez até esse momento, ou seja, Borré, Alário, Ivan e também agora o Thiago Maia, que eu vou falar logo mais. O caso do Johan e o caso do Robert Renan foram jogadores que não vieram com custo, né? Foram jogadores que vieram sem custo, mas as 4 contratações que o Inter fez que gerou algum tipo de gasto para o clube são todas contratações que serão pagas de maneira parcelada nos próximos 4 anos. Ou seja, o Inter não está comprando nenhum jogador de maneira à vista. Ele também disse que o Inter não usou nenhum real até o momento do dinheiro da Liga Forte de Futebol, daqueles 109 milhões de reais que chegaram no ano passado para contratações. Esses 109 milhões estão sendo direcionados para pagar dívidas de juros bancários, de dívidas de fornecedores e também de dívidas com empresários e até mesmo jogadores. E disse que esse dinheiro da Liga Forte não está sendo usado para contratações. O dinheiro de contratações serve muito do que o Inter conseguiu fazer nos últimos anos de superávit, de que o Inter conseguiu fazer, mas também vale deixar ressaltado da venda do Johnny, onde o Inter realizou no fim desse último ano, onde o Inter vende o Johnny por quase 40 milhões de reais. Tá? Mas, como eu te falei, todo esse valor que o Inter está contratando, né? A gente está falando de 5 milhões de euros no Borré, está falando aí de 500 mil euros no Alário, 1,5 milhão de reais, por exemplo, na contratação do Ivan, 4 milhões de euros na contratação do Thiago Maia. Se a gente for colocar um total dessa situação, a gente está falando que o Inter está gastando aí 10 milhões de euros, 50 milhões de reais, mas 50 milhões de reais serão, por exemplo, distribuídos ao longo, por exemplo, dos próximos 4 anos, até para dar um fluxo de caixa um pouco maior. Outra coisa que ele também não descartou sobre a contratação do Thiago Maia, que é algo que normalmente a direção do Inter faz até a negociação estar fechada, então é porque é um sinal que está muito próximo, eu já vou te trazer informação sobre essa situação. Não descartou também buscar um novo goleiro com a lesão do Ivan, ele disse que é uma situação ainda muito recente, mas que está tendo uma avaliação interna, tá? Inclusive eu acho que o Inter vai buscar um novo goleiro, tá? O Inter tem o Antony, o Inter vai dar agora sequência para o Antony no Campeonato Gaúcho, vai jogar contra o São Luís, vai jogar no fim de semana contra o Ipiranga, mas o Inter vai atrás de um novo goleiro. A leitura que se dá para se fazer ali, pelo que diz o presidente Alessandro Barcelos, é que o Inter vai atrás de um novo goleiro. Outra situação também que ele falou foi sobre Borré. Ele disse que a situação com o Werder Bremen está sendo discutida diretamente com o Frankfurt. O Inter não está
tentando uma liberação antecipada com o Werder Bremen. O Inter está deixando com o Frankfurt fazer isso, porque essa relação é Frankfurt com o Werder Bremen. O Inter não pode se meter nessa situação, e juntamente com o atleta, tá? Mas existe hoje uma tendência de liberação antecipada lá mais para o fim da janela de transferências, porque o Werder Bremen, o campeonato alemão termina em maio, a janela vai até março, mas se até março o Werder Bremen escapar da zona do rebaixamento do campeonato alemão, que é uma possibilidade, existe uma maior chance de eles liberarem o Borré. Então todo mundo aí começa a torcer para o Werder Bremen escapar da zona do rebaixamento, porque daí o Borré tem mais chance de vir, por exemplo, antecipadamente para o Inter. Hoje o Werder Bremen é 13º colocado do campeonato alemão. Outra coisa também que ele falou sobre Taison, tá? E ele deixou as portas abertas para o Taison. Segundo o presidente Alessandro Barcelos, ele diz que é um jogador que tem uma importância enorme com o Inter, é um jogador identificado com o Internacional, e as portas do Inter sempre estão abertas, tá? O Taison tem contrato até junho com o PAOK, já pode assinar um pré-contrato, na metade da temporada pode ficar livre no mercado. O técnico Eduardo Cudê é um entusiasta de Taison, tá? Então guardem esse nome porque pode aparecer na metade do ano ou até mesmo ainda nesta janela de transferências. Além disso, ele também falou que a Liga Forte Futebol e a Libra podem se unir em um único bloco para a criação de uma liga. Pela primeira vez, a Liga Forte e a Libra vendendo de maneira conjunta os seus direitos de transmissão. Algumas das coisas importantes que disse o presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista para o Bola nas Costas, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre goleiro, tá? Emerson Júnior, que está emprestado para o Atlético Goianiense. Eu conversei ontem com a Adilson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e ele me confirmou que existe uma cláusula caso o Inter tenha interesse para o Emerson Júnior voltar de maneira antecipada para o Internacional. Existe essa cláusula de retorno antecipado. Emerson Júnior é um goleiro do Inter, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020 com o Inter e é um goleiro um pouco mais experiente, né? Já está quase chegando aí nos seus 24 anos de idade. Então é um goleiro ali bem mais experiente do que, por exemplo, o próprio Antony, tá? Então é uma possibilidade nesse momento o Inter pedir de volta também o Emerson Júnior, tá? Principalmente com o Kehler, que está fora dos planos, que ele está fora dos planos da direção do Inter. Foi relacionado para o jogo contra a equipe do São Luís, porque não tinha outra opção para deixar no banco, mas a gente até sabe que o Antony vai ser o titular muito por causa dessa situação. Outra coisa também que eu quero falar com vocês é sobre Thiago Maia, tá? Teve uma reunião ontem entre o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, numa reunião para definir essa situação do Thiago Maia, que não está treinando lá com o Flamengo nos Estados Unidos e também não está treinando aqui com o Flamengo no time que está disputando o Campeonato Carioca, no time que é quase uma equipe ali sub-20, tá? O Thiago Maia, a tendência, já tem tudo acertado com o Inter, um contrato de 4 temporadas, tá? Vai receber algo em torno, chega ali quase a $500 mil por mês, tá? Mas o Inter está comprando o Thiago Maia junto ao Flamengo por 4 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos, tá? 4 milhões de euros por 50% do jogador junto ao Flamengo, que foi exatamente o mesmo valor que o Flamengo pagou em 2021 para comprar o Thiago Maia junto ao Lille. O Thiago Maia é um primeiro volante, inclusive desde 2022 tem alguns destaques bem legais, por exemplo, sobre o Thiago Maia, que é um dos jogadores mais importantes do Flamengo desde 2022, no quesito, por exemplo, de roubada de bolas, tá? De interceptações, de passes certos, e é um jogador que é um entusiasta, né? E o próprio técnico Eduardo Cudê já teria ligado para ele. Uma negociação que está muito próxima de ser sacramentada, né? A gente está naquele famoso falta assinar, mas o Thiago Maia ainda tem nesta semana a possibilidade de ser anunciado como novo reforço do Inter, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!